pessoal, como vocês estão? Pessoal, é o seguinte, como já é uma característica do canal, eu quero aqui agradecer a Aurélie Caires Bonfim, Maia Babusca, Massa, Rosa Calisto e também Alex Berloff. É isso, né? Berloff. Esses são os mais novos membros do canal Ravox Brasil. Muito obrigado. Eu vou trazer de 5 em 5, porque tem muitos membros, tá bom? Você que se tornou membro recente no canal, nesses próximos dias o seu nome aparecerá aqui também, né? Neste agradecimento a vocês. Como são muitos, então eu vou colocar por vídeo 5 novos membros, tá combinado? E obviamente eu estendo todo esse agradecimento aos demais membros, bem como a todos vocês, inscritos e inscritas do canal Ravox Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês. Pessoal, é o seguinte, estava em Brasília, vocês viram, né? Este mês eu fiquei em Brasília junto com outros amigos, mais ou menos só neste mês que passou agora, né? 20 dias. Nós estamos fazendo o que nós podemos fazer, não dá para fazer mais. Mas o mais importante disso tudo é que a gente continua empenhado em trazer a vocês as verdades, as tramas, as armações que os inimigos estão fazendo contra a sociedade brasileira, contra o Brasil e, claro, também contra o presidente Bolsonaro, que foi eleito por nós. E nós o elegemos. E democraticamente, nós lutaremos para manter este presidente no seu cargo, que foi nós, a maioria dos eleitores que colocamos eles lá no executivo do Brasil. Nós lutaremos pela nossa verdadeira democracia, que nós não temos hoje. Nós a resgataremos com certeza. E com o apoio de vocês, isso se tornará menos difícil. Vocês viram também o que aconteceu na casa do amigo Alan dos Santos, da sua esposa Carol. Um absurdo que vem acontecendo no Brasil e nós não podemos, em hipótese alguma, admitir que isso continue ocorrendo na nossa nação. O Brasil está no momento de transformação. E essa transformação ela iniciou no final do ano de 2018, quando verdadeiramente a sociedade brasileira teve a oportunidade de realmente, pela primeira vez, escolher o seu presidente. E é por isso que o que vocês estão presenciando hoje está acontecendo. Eles deturpam hoje quem são os verdadeiros, que lutam verdadeiramente pela democracia e os verdadeiros antidemocratas. Eles estão invertendo todo esse jogo, tá? As narrativas deles, como sempre, da mídia tradicional, da maioria dos políticos, é confundir a cabeça de cada um de vocês. A nossa, eles não confundem. Pare de assistir Rede Globo de televisão, pare de ler a mídia tradicional. Tudo que eles colocam lá, saibam, é uma armadilha para pegar vocês. Eles querem ter novamente o poder no Brasil. E o poder na mão deles, saibam, vocês continuarão tendo a mesma vida de sempre. Vocês, quando eu digo, eu estou incluído nisso também, tá bom? Quero começar este vídeo aqui dizendo, o Lenin dizia que, quando você tirou do adversário a vontade de lutar, já venceu a briga. Mas, nas modernas condições de guerra assimétrica, controlar a opinião pública tornou-se mais decisivo do que alcançar vitórias no campo militar. Maquiadores do crime. Olavo de Carvalho. O Supremo Tribunal Federal, juntamente com o Congresso, querem nos tirar o pleno exercício das liberdades individuais e, em especial, da liberdade de expressão, um dos pilares inabaláveis no regime democrático no âmbito da República Federativa do Brasil, que tem como um de seus fundamentos o pluralismo político. O ministro da Defesa, para quem não sabe, o Fernando de Azevedo e Silva, se reuniu ontem, dia 1º, lá em São Paulo, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que apuram a produção de fake news e o financiamento de manifestações antidemocráticas que eles estão colocando em nossas costas. O ministro da Defesa teve uma reunião com o Alexandre de Moraes, que nos chama, hoje nos ataca, que nós somos produtores de conteúdo de fake news. Que na verdade, brasileiros, isso por si só é uma grande fake news.
da parte do Alexandre de Moraes. Nós estamos pela verdade e nós continuaremos pela verdade. Meus irmãos, com referências de Renato Santana, também Renato Trevisan e também Renato Gomes, que é o mestre em Direito Público e ex-oficial da Marinha Brasileira, se segurem aí que nós vamos decolar essa nave patriota agora. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Havox Brasil. Já peço a você, meu amigo e minha amiga, que não são inscritos no canal ainda. Se inscreva agora, ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade e ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Sejam vocês todos bem-vindos. Vamos lá, meus irmãos. Dessa maneira vocês vão entender. Se o árbitro valida um gol de mão do atacante adversário, você aceita? A resposta, obviamente, é unânime e não, claro, ninguém admite semelhante irregularidade, não é verdade? Agora, se for em benefício do clube, do seu coração, a maioria aceita como natural, embora sejam raros os que têm a franqueza de confessá-lo, é verdade. Mas não haveria problema em desdenhar princípios e regras do futebol se essa atitude não refletisse aquilo que, no mais das vezes, o sujeito é na vida. Na média, as pessoas só são rigorosas na observância de princípios e regras enquanto não são contrariadas em suas conveniências. Foram muitos os que aplaudiram quando, na qualidade de atacante do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes fez um gol de mão. Mas aplaudiram só porque a defesa vazada é adversária. O início da jogada foi em abril de 2019, quando o ministro Dias Toffoli matou no peito e mandou apreender, lembram? Edições da revista Cruzoé e do site O Antagonista por causa de certa matéria que o atingia pessoalmente. Nós, no canal Havox Brasil, naquele feito nós saímos em defesa do antagonista. Isso é inaceitável, isso não pode ocorrer. Inclusive o presidente Bolsonaro também saiu em defesa da liberdade de expressão, da liberdade do trabalho da imprensa. Ato contínuo, Toffoli instaurou um procedimento para investigar fake news, que, segundo a sensibilidade dos ministros, ofendem o Supremo Tribunal Federal. A iniciativa de Toffoli levou Raquel Dodge, então Procuradora-Geral da República, a comparar o STF a um tribunal de exceção. Lembram disso? O que é próprio, asseverou ela, de regimes, claro, totalitários. O procurador da República, Bruno Calabrite, como tantos outros, advertiu que, como vítima dos supostos ataques e ameaças, o Supremo Tribunal Federal está impedido de investigar os crimes de que se queixa. Com efeito, dizendo-se vítima de fake news, o Supremo Tribunal Federal está conduzindo o inquérito, fazendo a acusação e, por fim, julgando. Ou seja, ele acumula as funções de delegacia de polícia, de Ministério Público e também de julgador, sendo que, num processo regular, um terceiro imparcial é que julga. É óbvio que a vítima não tem imparcialidade. Todo estudante de direito, exceto a maioria, sabe que a separação desses papéis é o sistema nervoso central de um regime democrático. Assim, quando Alexandre de Moraes, no dia 27 de maio de 2020, acumulando as funções de investigador, de acusador e de julgador, mandou apreender computadores de empresários, deputados, jornalistas e, pasmem, até de um comediante. Praticou um lance irregular que afrontou o sistema penal brasileiro. Desrespeitou fundamentos da Constituição da República. Desconheceu o sentido da democracia e ofendeu o próprio Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Maior, instituição permanente e maior que seus ministros, que são temporais. Saliente-se que não existe
crime de fake news. O Código Penal prevê, isto sim, os crimes de injúria, calúnia e difamação. E se estes foram praticados, será de bom critério que sejam esclarecidos e punidos, desde que na observância rigorosa da lei vigente. Ora, admitir que as regras sejam fraudadas para atingir adversários lembra o ensinamento do nefasto Juan Domingo Perón, hoje incensado pelas esquerdas latino-americanas. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, nem a justiça. Não é verdade, esquerda? Não foi por nada que o peronismo aniquilou a Argentina, que era a nação mais rica e mais civilizada do hemisfério sul. Hoje, é só olhar para a velha Argentina e verem no que se transformou. O desenvolvimento de um país passa pela afirmação de valores, como a integridade, que é testada em atos como o de ser rigoroso na observância das regras, respeitar adversários, buscar ser justo apesar das próprias conveniências e etc. Que futuro esperar para o Brasil, enquanto forem numerosos os que, guiados pelo próprio egoísmo, acham natural um gol de mão? Pensa em Brasil. E vocês também se lembram, o nós contra eles. Lembram disso? Não, essa frase não é nossa. Essa frase foi criada por Luiz Inácio Lula da Silva, o maior bandido que não só o Brasil, mas o mundo pôde conhecer. Essa frase foi criada por ele e sua turma há mais ou menos uns 10 anos e foi divulgado como direita contra a esquerda, capitalistas contra socialistas, ricos contra pobres, brancos contra negros, homens contra mulheres, homo contra hétero, e por aí vai. Sabe a divisão que nós vivemos hoje? Ela tem pai. Estratégia esta que configurou a polarização atual, que não deveria existir. Mas mesmo assim, dentro da lógica da esquerda, omitiram o antagonismo mais importante de todos: Estado contra a iniciativa privada. O Estado é campo da esquerda que visa aumentar o seu tamanho a patamares estratosféricos para que a iniciativa privada, campo da direita, pague as suas despesas sem ter em contrapartida qualquer serviço público de qualidade. Tudo isso para que os seus integrantes vivam confortavelmente em seus empregos públicos, sem pressão para produzir, com estabilidade e aposentadorias altíssimas, sem pagar as contribuições condizentes. A iniciativa privada é composta por aqueles que criam seus negócios e colocam em prática seus sonhos em prol de toda a sociedade. São os geradores de riquezas, de empregos, e são os pagadores de impostos que arcam com a conta do Estado obeso em que vivemos hoje. Por esse e outros motivos que toda iniciativa privada, patrões e empregados, deve defender o lado do setor produtivo, direita, sob pena de perderem os parcos empregos e empresas que ainda restam caso a esquerda estatizante retorne ao poder. Haddad teve 45% dos votos no segundo turno no ano de 2018, o que manteve a esquerda como uma ameaça forte e real que acarretou a quebra de 35% das pequenas empresas ao final do governo Dilma, bem como deixou também um rombo de 160 bilhões de reais na conta. Eu vou repetir. Um rombo de 160 bilhões de reais na conta. Só no governo Dilma. Não falei do governo Lula. Aparelhou e aumentou o tamanho do Estado em proporções gigantescas, cuja fatura, repita-se, o setor produtivo deve pagar, sempre assim. Portanto, é prioritário e mandatório
que toda iniciativa privada esteja ao lado do governo, pois o risco de regredirmos a épocas vermelhas é real e muito perigoso. Os chefes de poder têm o dever de não cumprirem ordens ilícitas de juízes. Infelizmente, nós temos escutado gente muito boa sem saber justificar o cumprimento desse dever pelo presidente da República, existente em qualquer democracia decente do mundo. Entendemos. A prisão jurídico-cognitiva, politicamente correta, transformou o Supremo Tribunal Federal em semidivindade e a narrativa de especialistas num dogma inacatável. Eis agora a conta altíssima, calculada por agiota, que vem sendo paga pelo presidente da República e o nosso presidente do povo de bem que o elegeu. Conta que jamais será quitada, sem que o dever de ignorar ilicitudes seja efetivado. Por ora, o preço vem sendo cobrado a fórceps, em processos kafkianos supremos, chamados sarcasticamente de inquéritos. Para encerrar, meus irmãos, em nota de sua assessoria, o ministro Celso de Mello parece ter recuado, no formato das agressões dirigidas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ao contrário do que foi divulgado pela mídia, o decano agora diz que a mensagem comparando o momento do Brasil à ascensão nazista foi pessoal e não enviada a colegas. Lembrei agora do nosso amigo e ministro da Educação, Abraham Van Traub. Ele também não se dirigia. Aquela reunião ministerial era privada, senhor decano Celso de Mello, senhor Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e Supremo Tribunal Federal. Bem, assim se é pessoal, Celso de Mello é confessadamente suspeito para atuar em qualquer ação que envolva o presidente Bolsonaro. No mínimo, deve ser afastado imediatamente. Estamos errados? O que eu falei até agora são fake news? Devemos dar um basta em nossa covardia, Brasil. Levantemos-nos como os reais protagonistas de nossa história. Sejamos os escritores de um futuro onde possamos existir sem medo de sermos perseguidos, presos e humilhados. O socialismo sempre culminará em uma ditadura e, consequentemente, no fim da liberdade. Reconhecemos que lutamos contra uma ideologia genocida. Sejamos fortes, audazes e inteligentes. A perseguição que está sendo instaurada vem da esquerda, articulada e promovida por esta. Portanto, irá blindar todo ato de ódio, violência e insensatez que seus seguidores realizarem, enquanto tornará crime hediondo todo ato de defesa e busca por justiça vindo de conservadores e cristãos como nós. Não há mais harmonia entre os três poderes. Estado democrático. Paremos de acreditar nas mentiras de liberais, movimentos oportunistas e da mídia que justificam e legitimam atos que, de fato, estupram a democracia. O poder emana de nós. Lutemos por um governo do povo, para o povo e pelo povo, antes que nossa voz seja em definitivo silenciada e até mesmo as chamas de nossa existência apagada. Abre aspas. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Fecha aspas. Josué 1:9.
Meus amigos, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela companhia e já peço a você que ainda não é inscrito no canal Ravox Brasil, se inscreva agora, ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade e ajude a fortalecer mais vozes verdadeiramente conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Essa guerra está apenas começando. Valeu, pessoal, nos vemos ainda hoje ou amanhã, com certeza. Obrigado pela companhia. Valeu.